Ora, boa tarde. Nós hoje vamos falar sobre três assuntos. Vou começar por falar sobre o SQL Loader, que eh, era um tema que vocês deveriam fazer também no trabalho prático, mas como necessitam de software especial, eu resolvi retirar isso da parte de trabalho. Portanto, vou dar só aqui os conceitos teóricos e vou fazer uma demonstração. Depois vamos continuar com um bocadinho de matéria acerca de data warehouses e depois vamos fazer um exercício de data warehouse. São estas três coisas que temos para a aula de hoje, está bem? Então, vou começar aqui com o SQL Loader. Eh, É uma ferramenta que é instalada quando se instala um Oracle. Pode ser o Oracle Server, portanto um servidor Oracle, pode ser quando se instala um Oracle Client, portanto um cliente Oracle, como sendo o Discoverer, por exemplo. E é por isso que não é como o SQL Developer, que é uma coisa que a gente coloca no computador e depois fica a funcionar. Dá algo mais trabalho de instalar, e então eu resolvi passar isso. Ok, então o que é que é o SQL Loader? O SQL Loader permite carregar ficheiros externos, dados externos, numa base de dados Oracle. Eh, É uma ferramenta que está otimizada, serve para isso e está muito otimizada. E, portanto, a ideia era essa, como numa data warehouse nós podemos ter dados que vêm de outra base de dados, ou Oracle, de uma base de dados que não é Oracle, de ficheiros de texto externos. Uma questão que se coloca é como é que eu consigo carregar esses dados que estão fora de uma base de dados Oracle dentro de uma base de dados Oracle. E dados que podem ser milhares ou milhões de registros, não é? Eh, Então, para isso, temos esta ferramenta que é o SQL Loader, está bem? Eh, Faz precisamente isso. Ora, então, é uma ferramenta que é executada através da linha de comandos, eh, e tipicamente nós temos o seguinte: temos um ficheiro com os dados, um ficheiro de texto, portanto, que a gente pode abrir com o Notepad++, por exemplo, e que temos lá o conjunto de dados que queremos carregar. Esse ficheiro pode estar formatado de diferentes maneiras, já vou mostrar, mas a ideia é, eu tenho esse ficheiro de dados e eu quero pegar naquele ficheiro de dados e colocá-los numa tabela de Oracle. A sua versão mais simples é isso, porque até dá para pôr em várias tabelas. Mas nós aqui só vamos ver esta situação de pegar num ficheiro de dados e colocar esses dados numa tabela de Oracle. Ora, então o que é que a gente precisa para fazer isto? De um lado, precisa do ficheiro com os dados. Por outro lado, isto é para colocar numa tabela de Oracle, portanto eu tenho que criar a tabela com a estrutura adequada para poder receber esses dados, está bem? Eu estou, eu estou a referir assim com mais força a este ponto, porque eu lembro anos passados os alunos esqueciam-se de criar a tabela e depois aquilo dava erros, porque naturalmente a tabela não existia. Portanto, tem que ter os dados, tem que ter a tabela e tem que ter um outro ficheiro de controlo, onde tem as informações acerca da estrutura dos dados, de origem, e de que forma é que eu os quero colocar na tabela de destino, está bem? Portanto, tenho que ter, no mínimo, eh, esta, estas informações. Ok. O SQL Loader, nesse processo, ele consegue fazer algumas operações. Ele consegue filtrar dados, portanto, não carregar tudo, carregar só parte, fazer operações com os dados, nomeadamente
executando funções SQL, e consegue, como também já tinha dito, até colocar em várias tabelas. Durante este processo, ele vai gerando também registros que identificam problemas ou que mostram como é que está a correr a operação. São os ficheiros de log. Normalmente isto é muito importante, até porque tipicamente isto não funciona à primeira e é preciso ir corrigir erros, e a forma de identificar os erros é ver mesmo estes registros com os logs dos erros, dos registros que foram rejeitados, etc. Ora bem, neste ficheiro de controlo, nós vamos vamos ter que colocar algumas informações, está bem? Tenho aqui alguns pontos que a gente depois vê melhor quando virmos aqui um exemplo. Acerca do ficheiro de origem dos dados, nós podemos ter esse ficheiro basicamente aqui em 3 formatos. Ou seja, um ficheiro de texto em que cada campo da tabela tem um mesmo tamanho. Ou seja, imaginemos que temos ali 8 caracteres e cada campo da tabela tem esses 8 caracteres. Quer ocupe os 8, quer ocupe menos. Portanto, a gente tinha que pôr o campo e depois deixar os espaços a seguir, de modo até preencher até os 8 caracteres, e depois logo a seguir iria colocar o campo seguinte. Por exemplo, o ID, embora só tivesse 2 dígitos, depois tinha que pôr 6 espaços, depois vinha o nome, tinha que caber em 8 caracteres, depois vinha, sei lá, o telefone, etc. Está bem? Portanto, um formato é esse, é de tamanho fixo. Outro formato é ter os registros de tamanho variável. Ou cada campo de tamanho variável, ou seja, antes de cada campo estava lá indicado qual era o comprimento que aquele campo tinha. Por exemplo, tinha 8 e depois o campo, ou seja, eu já sabia que aquele campo iria ter 8 caracteres, e depois tinha outro número que é o comprimento do campo seguinte, etc. É este formato. Ainda temos um terceiro formato, que é o formato de stream, em que temos um delimitador do campo, que normalmente é a vírgula. Ou seja, temos um campo, vírgula, outro campo, vírgula, outro campo. Por exemplo, no caso da tabela do EMP do Scott, podíamos ter o EMP no, vírgula, ename, vírgula, sei lá, sal, vírgula, etc. Está bem? Por aí fora. No registro seguinte, era numa nova linha, mais outra, começava outra vez por ID, vírgula, etc. Está bem? Este formato stream é aquele que é mais flexível, creio que é aquele que será mais habitual usar-se, está bem? O de formato fixo e variável, imagino que nós podemos ter equipamentos na empresa que coloquem façam um registro das peças que estão a produzir, por exemplo, num formato de texto de tamanho fixo ou outro, está bem? Mas como eu digo, nós vamos aqui trabalhar naquele que me parece ser o mais comum, que é um formato em que temos os valores dos campos separados por vírgula. Vocês até devem saber como é que se chama esse tipo de ficheiros. São os ficheiros em que temos valores separados por vírgula, ou em inglês, comma separated values, ou ainda CSV, se olharmos só para as iniciais, está bem? São os ficheiros .csv, CSV que é de comma separated values. E temos aqui um desses exemplos. Olhem aqui, é o mystates.csv,
E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Na primeira das linhas temos isto. Na realidade, isto que eu estou a assinalar, não são dados ainda, são os nomes dos campos que estão separados por vírgula. O primeiro é state à breve, que será a abreviatura dos Estados dos Estados Unidos. Então cá está, o primeiro registro até tem aqui AR e tem uma vírgula. O segundo é o state name, é o Arkansas, está aqui. O slogan do state, we are sure proud of Bill, pronto, está aqui. Número de residentes, 0. WDB, nem sei o que é que quer dizer isto. E os resultados dos dados, e cá temos uma data. Pronto, estão a ver, e temos aqui os dados de um registro separados por vírgulas. Pronto, e depois temos aqui na linha seguinte só uma situação diferente, que é no slogan não tem nada. Então por isso é que aparece uma vírgula, depois logo outra vírgula. Está bem? Estão a ver aqui nesta situação. E temos ainda aqui uma outra situação estranha, que é no último. É o CA, corresponde à Califórnia, e depois temos aqui um texto que dentro deste texto tem vírgulas. Ora, a questão que aqui se poderia colocar é, então, se eu tenho aqui valores que estão separados por vírgulas, como é que eu ponho um texto que nele próprio tem vírgulas? Quero que faça parte do texto daquele campo. Pois bem, nesta situação em que está separado por vírgulas, eu vou pôr entre aspas. Sim, eu não referi, mas nesta aqui em que temos as duas vírgulas, portanto que não tem nada, o que a gente vai querer é que seja introduzido um nulo, está bem? Nós vamos ver isso agora no ficheiro de controle, está bem? Portanto, vimos aqui várias situações, vimos aqui as datas estão assim escritas num determinado formato, mas pronto, já tivemos aqui várias situações relacionadas com o ficheiro original. E então, nós, com base neste ficheiro, vocês conseguiriam fazer uma tabela na vossa conta de modo a poder receber estes dados, certo? Portanto, essa parte nem vou referir aqui. No entanto, agora nós temos que preencher, é definir um ficheiro, que é o chamado ficheiro de controlo, que me vai dizer, ok, este primeiro campo é para colocar naquele campo da tabela tal, pronto, e assim sucessivamente, e é do campo do tipo texto, este é do tipo numérico, por exemplo, isto deveria ser uma data, deveria se converter para uma data, estou a entender, é preciso fazer um ficheiro de controlo, e eu tenho aqui precisamente um ficheiro de controlo que funcionaria com aquele ficheiro de dados que vos mostrei anteriormente. E este ficheiro de controlo acabaria por ser muito importante para vocês porque seria com base neste que vocês iriam fazer os ficheiros de controlo para carregar os ficheiros externos. Mas vamos aqui então andar linha a linha só para perceber o que é que ele faz. Na primeira linha tenho aqui opções, options, e depois defini uma das opções, ou usei uma das opções, que é o skip igual a 1. O que é que faz o skip igual a 1? Vai saltar a primeira linha. Se vocês olharem para cima, a primeira linha não são dados, seria o nome dos campos, portanto a primeira linha não interessa. Então o skip igual a 1 faz precisamente isso, salta uma linha. Pronto, eu vou querer carregar os dados, e os dados em que ficheiro é que estão? Então tenho que dizer em que ficheiro é que estão. Reparem que este ficheiro de controlo é um ficheiro de texto que fica numa pasta no computador e que eu tenho que dizer, olha, eu vou executar o tal SQL Loader usando o ficheiro de controlo e no ficheiro de controlo tem que ter indicação de onde é que vêm os dados. Portanto, está aqui. Depois aparece o replace. O replace,
que é para fazer o seguinte, é para dizer, ok, eu com estes dados, eu vou substituir os dados que se encontram na tabela da base de dados. Ou seja, mesmo que a tabela tenha lá muita informação, eu vou apagar tudo o que lá está e vou substituir por estes novos dados. Está bem? Eu, se quisesse adicionar à tabela que lá tinha, aos dados da tabela que lá tinha, em vez de pôr o replace, iria pôr append, que faria isso, está bem? Deixava lá os dados, enganei, e adicionava novos dados. Então, eu vou substituir que tabela? Pronto, a tabela está aqui a seguir, into table, Scott MyState, portanto está a ser a tabela chamada MyState do schema Scott, está bem? Pronto, depois vamos dizer como é que está feito, como é que está configurado o ficheiro de origem. Então tem aqui fields terminated by vírgula, ou seja, os campos estão separados por vírgula, o que está correto, se vocês se recordam, os campos estão separados por vírgula. Opcionalmente estão entre aspas. E cá está, isto é importante porque diz, os campos estão separados por vírgulas, mas também podem estar entre aspas, que foi precisamente a situação que nós vimos anteriormente, recordem? Tem vírgulas, mas eu tenho aqui uma situação que, como eu quero ter vírgulas lá dentro, coloquei-o entre aspas. Nesse caso ele vai ignorar a separação por vírgula. Ele vai usar as vírgulas, mas quando vê aspas, ele vai... Ignora as vírgulas que estão lá dentro. Entre as aspas, exatamente. Tá. Mas estou só uma dúvida. E se quisermos usar as aspas? Se quiseres usar as aspas, como? Tipo, pelo que eu estou a perceber, ao usarmos as aspas, ele apenas define que, pronto, se é vírgula lá dentro é incluída na string. Exatamente. Mas as aspas não aparecem lá no registadas. E se quisermos que a string também querias pôr aspas, não é? Sim, sim. Pronto, não sei se poderias usar aqui outro símbolo, por exemplo, aplicas. Ok. Presumo eu, nunca fiz isso, está bem, mas porque sim, mas pode acontecer naturalmente uma situação desse género. Mas nunca experimentei, está bem? Então, e só mais uma pequena questão. E se for, imagino, como disse películas, mas podemos aí definir, por exemplo, 2 símbolos de percentagem? Provavelmente, mas eu nunca usei isso, está bem? Normalmente, todos os exemplos que a gente tem feito, pronto, o separador, os valores típicos para o separador é a vírgula ou o ponto e vírgula. Normalmente, depois a gente pode usar as aspas, mas um campo que tenha aspas e que tenha vírgulas, teremos que arranjar outro símbolo para aqui, está bem? Provavelmente as clicas, diria eu. Não sei se dá para escapar as aspas, creio que era isso que estavas a dizer, mas olha, sinceramente não te consigo responder, está bem? Ok, obrigado. Tá. Ok. Depois temos aqui esta outra linha que é trailing null calls. O trailing null calls resolve aquele problema dos nulos, desta situação em que não temos nada. Quando não temos nada, ele vai colocar nulos, está bem? É o que faz isto. E a seguir temos a estrutura da tabela. Eu no campo, o primeiro campo vai ser para a tabela para o state breve, do tipo char2, depois o state name char20, state slogan char512, depois reparem, lembram-se, o terceiro era os residentes, que era um número inteiro. Pronto, aqui no SQL Loader, a terminologia que convém usar é este integer external, está bem? E já agora para o segundo, para o último, que era uma data, a gente quer que essa seja do tipo date, e depois estamos aqui a pôr o formato da data. Se repararam, a data estava no formato dia, barra mês, barra 4 dígitos para o ano. Pronto, e é isto que aqui está.
Ou seja, nós fazendo este ficheiro de controlo, tendo o outro ficheiro de dados, podemos mandar executar o SQL Loader com as credenciais do Scott e ele vai carregar estes dados nesta tabela do utilizador Scott. Só uma questão. Por exemplo, tendo a data naquele formato que está no ficheiro de texto e se aqui no ficheiro de controlo eu puser um formato da data diferente, ele vai convertê-la ou só vai aceitar no formato em que eu definir? Dá erro. Tipicamente isto aqui é bastante picuinhas, portanto dá erro e depois no que eu definir. vai para aquele ficheiro de De log ou de erros que não conseguiu carregar, está bem? Correto. Nós podemos experimentar isso, tá? Ok, aqui neste PDF eu tenho aqui depois mais alguma informação acerca desses campos, portanto está o replace, mas podia ser o insert ou o append, sim? Uma questão ainda na anterior, exatamente. Aí no formato, se quisermos meter apenas 2 dígitos no ano, podemos pôr RR para ele fazer aquela conversão antes. Para pôrmos 98 e ser 1990. Mas nesse caso aqui tinha que estar só 2 dígitos. Sim, certo? sim, mas dá para usar o RR à mesma. Sim, tenho certeza que sim, está bem. Okay. Tá. Ok. Por omissão, o tipo de dados é o SHA-255, portanto isto é o valor por omissão. No entanto, nós podemos, aliás, acho que é boa prática dizer sempre qual é o tamanho que a gente quer. Cá está a questão de usar o integer external, ou se a gente quisesse usar um valor decimal, usaríamos decimal external, portanto não estamos a dizer quantos dígitos são inteiros, quantos dígitos é que são decimais, basta pôr decimal external, ele tenta lá encaixar. Cá está a questão do option skip 1, havia outras opções dos erros e não falar nisso. Portanto, há outras opções, isto é bastante complexo. E dá para usar várias funções. Querem ver? Tenho aqui um outro exemplo, não é para aquele, mas olhem, neste caso ele vai usar para introduzir no cliente ID uma sequência. Por exemplo, nós vocês na vossa conta tinham definido uma sequência e ele, em vez de ir buscar o valor para a primeira coluna aos dados, ele iria usar o valor da sequência. Por exemplo, no nome, por exemplo, ele vai usar o upper. Ou seja, não vai só simplesmente usar o que está nos dados. Ele vai aplicar a função upper porque quer que o nome apareça todo em maiúsculas. Por exemplo, o crédito nem vem nos dados, mas ele quer que seja uma constante com o valor de 500. Estão a perceber? O time loader, ok, é tuchar sysdate. Okay, estou a ver, estou a usar a função tuchar e aceder a esta variável, perdão, sysdate. Cá está, o profit percentage é equivalente ao que estava na coluna do profit percentage, mas a dividir por 100. A data de cliente está a usar agora o to date, estava noutro formato, vocês estavam aí a falar, estão a ver? Ele pode converter para data usando outro formato. Ou usar, neste aqui nem tem nada. Não tendo nada, já sabemos por omissão é o tal char que estava aqui, de 250, onde é que estava? 255, está bem? E no outro, mailing address, está a usar aqui a função decode que nós demos em base de dados 1 para decode SQL. Pega nisto, se for nulo, põe o valor ADDR, se não, põe mailing ADDR. Ok, estão a ver? Portanto, dá para fazer aqui uma data de operações com as funções que vocês já conhecem.
Pastor, então para fazermos, se quisermos um default, ou seja, quando for nulo, ter qualquer coisa, tem que ser com o decode. Aqui, porque em vez de ser nulo, neste caso, em vez de ser nulo, quer que seja ADDR. Não tinha que usar, podias usar o NVL se quisesse, está bem? Neste caso, ele usou, foi só um exemplo usando a função decode, mas podes usar... Sim, eu estava a perguntar se dava para fazer default qualquer coisa, ou seja, se não pusesse nada... Default, eu desconheço isso, está bem? Tu estavas a dizer, sendo nulo por omissão para colocar um valor. Pois, eu desconheço. Eu digo-te uma coisa, digo-vos uma coisa, que o SQL Loader é uma ferramenta muito complexa, tem muitas opções, tem muitas potencialidades. Nós, aqui mesmo neste meu texto, estamos só a roçar a superfície, está bem? Portanto, dá para filtrar, nós aqui nem vamos falar sobre como filtrar dados, só escolher alguns e outros não. Como já disse, também dá para carregar em outras tabelas, portanto, em várias tabelas simultaneamente. Está bem? Isto aqui vai permitir vocês ficarem com uma pequena ideia do que é que o SQL Loader permite fazer, caso depois no futuro vocês necessitem de usar, e nessa altura até aconselho a explorarem mais a ferramenta, está bem? Ok. Pronto, aqui tem a parte dos valores separados por vírgula, ou opcionalmente por aspas. E, por fim, tenho aqui o que é que nós temos que executar para executar o SQL Loader. Um exemplo, portanto, a ferramenta chama-se SQL LDR. Cá está, o fecheiro de controlo seria o MyStateCTL, que lá dentro já indica qual é o fecheiro de dados, e depois tenho aqui o User ID, que é o Scott, a password Tiger, e até está a usar aqui a ligação teste, está bem? Portanto, com isto, na linha de comandos, iríamos conseguir carregar aqueles dados para dentro da tabela. Apesar disto, ainda há aqui algumas situações que poderiam acontecer e que nós teríamos que resolver, e que muitas vezes tem a ver com o formato dos números e o formato das datas. Por exemplo, imaginem que as datas estão no formato dia e depois para o mês está MON. Portanto, hoje é março na mesma, mas imaginemos abril é APR, de April. E nós tínhamos a nossa base de dados em português e era ABR. Como é que ele iria pegar em APR e saber que aquilo que significava abril? Uma forma de conseguir fazer isso é alterar o formato da data na sessão em que estamos a executar. Isto nunca fizemos aqui nas aulas. A forma como vocês fazem isso é no SQL Developer, isso já vos mostrei, no SQL Developer ir lá às configurações e alterar o formato. No entanto, nós, por linha de comandos, no SQL Developer, no SQL Plus, podíamos fazer um alter session, portanto estamos a alterar a sessão e dizer que esta variável de sessão NLS date format passava a tomar este valor, ou seja, 2 dígitos para o dia, 2 para o mês e 2 para o ano. E fazendo isto, colocando aqui o mesmo formato que está no ficheiro de dados original, nós conseguiríamos desta forma carregar esses dados. Está bem? Isto tem a ver com as datas, portanto, tipicamente tínhamos aqui o mesmo valor. Outra situação é os caracteres numéricos, o separador decimal e o dos milhares, que em português, em Portugal nós temos o separador decimal é a vírgula e a dos milhares é o ponto. E, por exemplo,
noutros países, por exemplo na América, o separador dos decimal é o ponto e dos milhares é a vírgula. Por exemplo, esta configuração que aqui tenho, eu iria colocar como separador decimal o ponto, isso como separador dos milhares a vírgula, está bem? Seria isso que iríamos fazer. Pronto, depois ainda aqui há outras configurações que são mais abrangentes, por exemplo, eu aqui estou a mudar com o NLS Lang, estou a mudar toda a minha configuração para a americana, ou então esta aqui estaria a mudar toda a minha configuração para a portuguesa. Portanto, a data no formato que nós cá usamos, os separadores decimal e dos milhares, o euro para a moeda, etc. Tá bem? Ok, pronto. E acerca do SQL Loader, para já é isto. Eu o que tenho a seguir aqui neste PDF seria ao contrário, o SQL Unloader, que é uma coisa que vocês também podem querer. Eu tenho uma tabela no meu Oracle e eu queria criar um ficheiro CSV a partir dessa tabela. Pronto. Normalmente eu tenho isto aqui neste PDF, mas não, a gente não faz isto, eu só coloquei aqui mais por curiosidade, está bem? Se quiserem ver. Muito bem, portanto, isto aqui foi este overview do SQL Loader. Nós, como eu disse, vocês não vão usar o SQL Loader como parte aqui do trabalho, eu retirei isso, como eu vos tinha dito. No entanto, eu queria vos mostrar aqui um exemplo de utilização do SQL Loader, está bem? E é o que vou passar a fazer, está bem? Eu vou, para usar para fazer este exemplo, eu até pensei como é que haveria de fazer isto, eu vou usar diretamente o servidor Oracle, está bem? Portanto, vou mudar aqui a minha partilha de ecrã. Pronto. Em princípio, devem estar todos a ver o terminal. Sim. Ok. Tenho aqui numa pasta um ficheiro channel CSV. A gente pode ver aqui o que é que ele lá tem. E cá tem CSV de ser comma separated values, embora a extensão é irrelevante, não é? Podia pôr a extensão que eu quisesse. Independentemente disso, o conteúdo é de valores separados por vírgula. Tem o channel ID, channel desk, channel class, cost sale PCT, e tem aqui tem aqui os vários valores. Se vocês tiverem com curiosidade, sim, estes são os valores que estão realmente na tabela channels que eu coloquei na base de dados operacional. Ok, então agora como é que nós, com base nisto, eu quero carregar isto dentro de uma tabela, o que é que eu posso fazer? Claro que vocês podem dizer, então isto aqui só são 5 registros, mais fácil era até introduzi-los à mão. E tem razão, era mais fácil introduzir estes 5 à mão. Mas se a gente pensar que isto aqui tivesse muito mais que 5 registros e todos os dias havia novos registros que era preciso carregar, então temos que arranjar aqui uma forma de automatizar isso. E aquilo que tipicamente se faz é, cria-se um ficheiro de controlo e, por exemplo, em Linux, pode-se usar o cron para todos os dias a uma determinada hora, por exemplo às 2 da manhã, vai carregar estes novos dados para dentro da tabela da Oracle, está bem? E então, creio que assim já começam a haver mais interesse até neste SQL Loader, está bem? Ok, então o que é que eu vou fazer? Eu para já tenho que criar uma tabela aqui no Oracle, na conta do Scott, que aceite estes valores, está bem? Eu podia ir ao SQL Developer fazer isso, mas já agora vou-vos mostrar aqui
a ferramenta que existe por linha de comandos, que é o SQL Plus. Agora é o Scott Tiger. E eu assim entro lá dentro e vou criar uma tabela. Vou fazer um create table channels. Nesta tabela, o que é que vou pôr? Vou pôr aqui, seguindo mais ou menos a mesma coisa, channel ID. O channel ID, qual é o tipo de dados? Só tem um caractere, portanto até posso pôr aqui char1. Já sei que isto até é a chave primária, até podia pôr not null se quisesse, não interessa. Vou pôr aqui um channel desk para a descrição. Este aqui vou pôr como sendo var char2 20. Vejam lá se eu... No seguinte seria o channel class. Channel class. Este aqui vou pôr um var char2 também 20. Depois veio o cost sale PCT. Ok. Cost sale PCT. Este aqui é um number, é um número decimal, portanto tem 1, 2, 3, 4. Eu até vou pôr 5,3. Ok. E se quiserem posso logo criar aqui uma chave primária com backup channels primary key channel ID. Ok, a ver, enganei-me. Não, está tudo bem ou não? Vejam lá se minha. Ok, criei a tabela. Pronto, tenho a tabela criada. Até posso fazer um select asterisco from channels. Enganei-me aqui, channels. Não tem lá dados, está bem? Pronto, mas já tenho a tabela criada que pode receber os dados daquele ficheiro. Posso sair do SQL Plus. E agora, o que é que eu quero fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um ficheiro de controlo que me permita carregar estes dados dentro daquela tabela que eu criei no SQL Plus, certo? Então, vamos lá fazer isso. Vou fazer aqui, vou-lhe chamar a este ficheiro, tipo, sei lá, load channels.ctl, que é um ficheiro de controle, tá bem? Pode ser isto. Ok, e agora iríamos ver naquele PDF um exemplo que nós lá tínhamos, não era? Lembram-se, no início a gente começava com option skip igual a 1, que era para quê? Para saltar aquela primeira linha, certo? Depois load data, in file, onde é que estavam os ficheiros, os dados? Estão naquele ficheiro channels.csv, está bem? Portanto, deixem-me fazer aqui no share daqui isto, se eu voltar aqui para cima, no exemplo, ok, options, load data, in file, tal, e depois pode ser replace into table, tal, tá bem? Então, vamos aqui ao in file tal, e agora vou fazer aqui o replace into table, e pode ser, a tabela chamava-se channels. Eu nem preciso pôr Scott.channels porque eu vou executar isto já com o utilizador Scott, portanto só pode ser na tabela dele. Ok, depois o fields, agora aqui, fields,
terminated by, ainda se lembram qual era o terminador dos campos do fecheiro de origem? Lembram-se? Alguém me consegue ajudar? Vírgula. Então vamos ver, vou sair. Olhem aqui. Acham que o terminador é a vírgula? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, está bem? Ok, pronto. Então, era terminados por ponto e vírgula. E podemos manter optionally closed. Aspas. Acho que nem era preciso isto, mas pronto, a gente pode pôr. E agora, começar aqui a pôr. Então, temos aqui o channel. Diz. Uma vez, mas estou a dizer que nem precisávamos pôr essa parte das aspas, mas, por exemplo, estando a preparar um fecheiro de controle para receber dados mais do que uma vez, alguma vez podia ser isso Claro, necessário, claro. não é? Sim. Não custa nada ficar logo isto, até porque nunca se sabe muito bem qual era o que é que pode lá vir. Channel Desk, está bem? Isso é a mesma coisa que usar o replace quando criamos um procedimento ou assim. Exatamente. Eu faço sempre com a parte de opcional também. Da desk faz cost sale PCT decimal, desculpem, external. E vamos fazer assim. Já está. Escape. Ok, estão a ver? Está no formato. Tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer. Reparem aqui numa coisa. Qual é o separador decimal? O decimal, exatamente. Qual é o separador decimal aqui do número do fecheiro CSV? É vírgula. É a vírgula. Então olhem agora para o seguinte. Se eu executar aqui o SQL Plus, eu posso fazer aqui select 5/2 from dual. Qual é o separador decimal aqui da minha base de dados? É o ponto. Portanto, eu não sei se vocês já estão a imaginar, mas quando eu mandar carregar aquele fecheiro, vai dar asneira, certo? Sim. Porque tenho vírgulas e quando entrar no Oracle, ele diz, não percebo porque é que está aqui um separador dos milhares. Estão a perceber? Portanto, poderá dar erro. Ok. Mas de qualquer maneira, vamos experimentar isto. Embora a gente já saiba que é LDR. Agora vou então executar o SQL Loader. Portanto, como tinha posto no meu fecheiro, chama-se o load channels.ctl, certo? Por aqui um fecheiro de log, igual também pode ser load. Eu aqui vou pôr mais fácil, channels .log e depois só falta o user ID, enganei-me não, user ID igual a Scott/Tiger. Pronto, cá está. Estou a executar o fecheiro SQL Loader, o programa com o fecheiro de controle e estas configurações. Então vou mandar executar. Ok, para já temos aqui uma coisa que diz 0 rows successfully loaded, o que não é bom. Check log file channels.log. Pronto. Nós podemos chegar aqui até ver, ele gerou-nos aqui o channel log e o channels bed. Gerando o bed, a gente já está a imaginar que qualquer coisa não correu bem. Mas podemos ver aqui, cat channels log e diz que nenhum foi carregado com sucesso, houve erros de dados, invalid number, em todos eles houve invalid number, estão a ver? Já estaríamos à espera do invalid number, certo? Por causa da questão do separador de decimal. Exatamente, portanto, não é de estranhar. Também se fizermos aqui o cat channels.bed,
pronto, está a dizer quais são os que estão mal. Estão todos, cá estão eles todos mal, está bem? Porque há a questão do separador decimal. Pronto, nós agora, para resolvermos isto, podíamos de facto usar aquela técnica que eu mostrei no PDF, que era usar o alter session set NLS numeric characters e alterar isso. Até podemos fazer aqui. Mas eu aqui até estava a pensar fazer de maneira diferente. Vou colocar isto mesmo diretamente, diretamente, posso experimentar, ok, então vamos fazer aqui, 7 NLS numeric characters, e eu quero que seja a vírgula é o decimal e depois é o ponto. Vamos ver, executar. Ok, ls get channels.log, data erros, continua aqui com invalid number. Ok, continuar aqui com problemas. A melhor forma de conseguirmos fazer isto é ir diretamente, porque não consigo fazer o alter session aqui dentro, está bem? O que eu consigo fazer é ir ao fecheiro de controlo, por exemplo, e usar uma função. Vamos ver isso, querem ver? Eu posso chegar aqui, load channel CTL, e posso dizer, ok, isto aqui, o cost sale PCT, decimal external, aquilo ali, ele está a lê-lo como se fosse para já aquele texto. Mas eu posso dizer para ele naquele texto, pegar nas vírgulas e converter para pontos. Está bem? Então, como é que eu posso fazer isto? Posso pôr aqui, usar o replace. Replace de quê? Do cost sale PCT. Tem aqui um parâmetro que é o que é que eu quero procurar é a vírgula. E tenho aqui um parâmetro que é o que quero substituir por quê? Por um ponto. Portanto, o replace vai-me chegar aqui e converter as vírgulas para pontos. Se quiser ainda estar mais seguro, ainda posso fazer aqui isto para toNumber. Então vamos ver se assim isto já funciona. Ok, aqui. Ok. E agora já dá diferente. 5 rows successfully loaded. Até podemos ver o que é. Eu não alterei o log, rejected, houve um, acho que é aquela linha inicial, portanto ele leu, conseguiu carregar 5 linhas, portanto está tudo bem. Aqui o channels.bed, nem sei se ainda foi alterado ou não, mas não tem nada, portanto não há problema. Ok, posso agora entrar no SQL Plus Scott. Só uma dúvida. Sim. Então a primeira linha onde são os atributos é normal aparecer aí como rejected, certo? Sim, porque eu fiz o skip 1. Ok, já percebi. Se eu fizer agora select asterisk from channels, já cá estão, certo? Ok. Já agora, estes valores estão em minúsculas. E se a gente for à base de dados operacional,
eles deviam estar em maiúsculas. Então, será que eu consigo carregá-los e ao mesmo tempo alterar logo de minúsculas para maiúsculas? Vamos ver. Vou aqui outra vez ao Channel CTL. Aqui no Channel ID eu queria pô-lo em maiúsculas. Eu acho que vocês me conseguem ajudar. Depois de eu ter feito isto, como é que eu consigo pegar nisto e pôr em maiúsculas? Digam-me lá. Pôr aqui entre aspas. Conseguem-me ajudar? Utilizando o replace outra vez, não? Não, aqui o replace eu substituí um caractere por outro. Eu agora não, quero que aqueles... É o upper. Exatamente, vou usar o upper do Channel ID. Pronto, vou pegar nele e pô-lo em minúsculas. Então vou fazer escape. Como eu estou a fazer o replace, mas se quiser, querem ver, vou fazer o append, a ver, CW. Ok, tá. Vou aqui isto. Pastor, então a pena não vai falhar, visto que a Só primeira key vai É, ser igual. já vais ver. Já vais ver. Vê lá, consegues-me agora dizer porque é que não falhou? Está certo, é sensitivo, não é? Exatamente, exatamente. Foi por isso. Estão a ver o append, foi só para vos mostrar que o append adicionou e pôs em maiúsculas. Certo? Se eu fizer exit, se eu agora for outra vez ao channel CTL, onde está append, vou voltar a pôr replace. Se eu voltar a executar, ok, voltou a inserir 5 linhas, não é? E se chamar o SQL Plus, o replace substitui, portanto apaga o que lá está e coloca de novo, pronto. E agora só já tenho este, tá bem? Se eu tal como está, se eu fizesse o append, ele é que não iria acrescentar novos, está bem? Iria rejeitá-los porque já existiam lá aquela chave primária, que era o que tu estavas a dizer, certo, Rodrigo? Certo. Ok, pronto. E era isto acerca da utilização do SQL Loader que eu vos queria mostrar. Portanto, tivemos a ver só ali aquela questão, pronto, e usar as funções para neste caso para substituir, para pôr em upper ou lower, o que quisessem, mas consegui usar o SQL Loader para fazer o carregamento de ficheiros externos. Portanto, eu agora o que é que eu faria se quisesse automatizar este processo? Tinha que pôr aqui no Linux, no cron tab, a execução deste comando todos os dias, a uma determinada hora, não é? E ele iria, em vez de do replace, tinha o append, por exemplo, e ele iria sempre ler novos registros, está bem? Novas vendas, novos clientes, etc. Ok? Deu para perceber, não fizeram vocês, estive eu aqui a fazer, mas fiz aqui alguns exemplos. Uma Sim. questão. Usando lá o cron tab do Linux, a gente podia usar na mesma o replace e ele apagava tudo e voltava a fazer o load de tudo, ou bastaria pôr o append e ele... Eu nem queria, o append se eu usar aqui o append, ele vai dar erro. Duplica os dados. Não, ele aqui vai duplica os dar erro. dados. Se eu vier aqui ao CTL, desculpa, se eu vier do replace, se eu agora fizer o append, ele vai acrescentar, mas como já lá tenho aqueles registros, querem ver, ele não carrega nenhum, Sim. vai dar erro, porque até podemos ver qual é o erro, que é channel log.
constraint primary key violated. Estão a ver? Claro, claro. Vamos já primário. Portanto, o que eu penso é, imaginem que é para fazer append. No caso de fazer append, provavelmente para a chave primária até usaríamos a sequência, como naquele exemplo que lá está, não era só pôr entre aspas o nome da sequência .nextval, e ele iria sempre acrescentando. Aí sim. Correto. Então, obrigado. Ok. E pronto, então acerca do SQL Loader é isto. Vou fechar aqui.